Opa, aqui é o professor Paulo Wagner. Hoje eu vou explicar um dos, se não o principal conceito que a gente tem que entender antes de compreender o princípio de funcionamento de motores de indução, que é o conceito do campo magnético girante. De forma bem resumida, o princípio de funcionamento de um motor de indução baseia-se na indução do rotor a partir do campo magnético produzido pelo estator. O fato é que essa indução ela tem que surgir de tal modo que provoque um campo contrário, né, devido à corrente induzida que surge no rotor, de modo que impulsione ao rotor girar. Então, esse campo ele surge de tal modo que ele tem um aspecto de rotação. E ele surge devido à forma como as bobinas do estator são organizadas e devido ao sistema de alimentação do rotor. No caso do trifásico, que a meu ver é o mais simples de compreender, e por isso vamos iniciar essa nossa jornada pelo campo trifásico. Então, voltando a essa animação, ela vai nos dar uma ferramenta que a gente vai conseguir visualizar esse campo. Irei proceder essa apresentação inicialmente mostrando o campo magnético e depois a gente vê como esse campo surge, né? Que tipo de interação ocorre para que ele seja produzido com esse aspecto. Aqui temos uma estrutura que imita um estator, um campo magnético, um rotor, um enrolamento do estator. Então, no caso de um motor trifásico, ele vai ter 3 enrolamentos. Então, cada enrolamento começa aqui, dá a volta no estator e retorna aqui. E assim sucessivamente. Então, tem 3 enrolamentos. Os 3 vão ser conectados, cada um em uma fase. E esses 3 enrolamentos, eles são distribuídos de modo aqui, em um caso de um motor mais simples, cada um produza um polo magnético. Polo magnético é o mesmo que um polo de um ímã, só que ele pode ser alterado. Em vídeos futuros mostrarei como são esses polos magnéticos. Mas por enquanto compreenda que um polo magnético de um motor ele é um ponto do estator onde ele produz um polo norte ou um polo sul. Então ele tem essas variações. Para facilitar essa animação, vamos compreender que cada enrolamento desse produz 2 polos magnéticos. Se cada enrolamento desse produz 2 polos magnéticos, temos ao todo 2 polos vezes 6 enrolamentos, vezes 3 enrolamentos, temos 6 polos. Só que em motores trifásicos, como quando a gente tem um enrolamento montando 2 polos, mesmo sabendo que a gente vai ter 3 enrolamentos pelo menos, cada um com mais 2 polos, a gente diz que o motor é um motor de 2 polos, certo? Para ser um motor de 4 polos ou mais, cada enrolamento tem que produzir 4 polos e assim sucessivamente. Então, vamos entender que a parte de cima forma um polo, essa parte de cima desse enrolamento forma um polo e a de baixo forma outro. Desse enrolamento, a parte de cima, aqui, essa parte forma um polo e essa aqui outro. E desse que a gente praticamente não vê devido à forma como ele está disperso ou apresentado aqui, ele forma um polo aqui e outro aqui embaixo. De modo que
Se a gente ver de frente, ó, aqui em cima temos um polo, outro polo desse primeiro enrolamento, temos esse polo e esse desse enrolamento e esse desse enrolamento aqui. Vamos tirar aqui. Nesses enrolamentos, a gente vai conectar em cada um deles uma fase e vamos curto-circuitar ali no centro. Vamos dizer que é um motor em estrela, né? E aí o que é que vai acontecer? Se a gente conectar a fase A ao enrolamento A, que é esse, em um determinado instante, parando, ele vai estar com o polo norte nesse polo e o polo sul neste polo, nesse momento, com essa intensidade. Só que como é uma fase e é uma tensão alternada, esse polo ele vai ficar alternando, né? Então ele vai aumentar até chegar a um valor máximo, diminuir até chegar a zero e inverter o sentido dos polos, ou seja, aqui vai ser o sul e embaixo vai ser o norte. Então vamos ligar a fase, porque aqui a gente parou, né? Meio que tirou uma fotografia e a gente está analisando em um determinado instante, mas vamos analisar no tempo corrido. Ó, então no tempo corrido ficam alternando entre polo sul e polo norte, certo? Então, o que é que acontece? Vamos observar aqui. Em determinado momento, os dois estavam no zero, porque eles estavam trocando de polos. E aí, em cima foi o polo norte, está aumentando o valor. E aí ele aumenta até chegar ao valor máximo. Depois ele diminui até voltar àquele valor, só que agora ele está no movimento de diminuição, zera e inverte. Perceberam? Zera e inverte. Ou seja, aqui em cima era o norte, agora é o polo sul. E aí ele repete o ciclo, aumenta até o valor máximo, diminui, zera e inverte. Pronto. Isso é o que acontece com todas as fases. Só que cada fase está defasada de 120 graus da outra, fazendo com que praticamente nunca elas se encontrem, certo? Então nunca vão estar, por exemplo, alternando ao mesmo momento. Elas vão estar alternando sempre em momentos diferentes. Então vamos botar aqui a fase B. Então você vê que a fase B, ó, o norte está aqui, só que ela está no valor máximo, não está no valor mínimo aqui, como nesse caso. Esse aqui está subindo, esse aqui está no valor máximo, vai diminuir. E o C? O C está no valor mínimo também. Então, se a gente observa agora passo a passo o que é que vai acontecer com as três fases juntas, olha o que é que vai acontecer. Então, ó, aqui, ó, estava diminuindo, zerou, vai inverter de sentido. Aqui estava máximo, diminuiu, aqui estava mínimo, está aumentando. Então aqui aumenta, aqui diminui mais ainda e aqui inverteu, porque aqui era sul, agora ficou norte. Aí ó, aqui estava diminuindo, zerou, aqui começou a diminuir e aqui ainda está aumentando. Aí ó, chegou no valor máximo, aqui agora está diminuindo e esse aqui inverteu o sentido. Era norte aqui, tá, quando a gente iniciou estava no valor máximo, agora está inverteu o sentido, está o sul e está aumentando. Bom, tá um pouco confuso, mas vamos soltar aqui para ele fazer em modo corrido para a gente ver o que é que acontece. Então, quero que vocês observem, tentem isolar o polo norte, que é o vermelho, e tentem observar o valor máximo, como é que ele está se comportando. Se vocês observarem a imagem, né, os polos vermelhos, eles estão girando, né? Então eles estão girando no movimento de rotação. Mas se você observar cada enrolamento parcialmente, ele está fazendo exatamente a mesma coisa, né? Invertendo, aumentando, diminuindo o polo, invertendo, aumentando. Então, por exemplo,
Observe só o de cima. Só esse na vertical, ó. Ele só faz isso. Então, ele inverte, vai o polo norte para cá, inverte, aumenta, diminui, inverte, aumenta, diminui, inverte. Só isso. E dá esse sentido de rotação. Então, vamos pegar aqui polo por polo e vamos destacar ele para a gente ver como é que ele fica. Ó. Então, não mudou nada, certo? Não mudou nada. A gente só coloca um destaque no que está polo norte e o que está polo sul. E o que é que a gente vê? A gente vê eles girando, né? E esse é o campo magnético girante. Bom, aqui eu desenhei um, um esquema demonstrando um motor trifásico de dois polos. Então, como é que funciona? Aqui a gente tem aquelas três bobinas que eu mostrei na animação anterior. A gente tem a bobina 1, que é a bobina verde. Essa bobina 1, ela conecta aqui, ó, forma um polo desse lado, que é esse polo verde. O outro lado ela continua. Do outro lado ela continua formando o outro polo, que é esse polo verde aqui, que termina na conexão 4. Então, começa em 1, termina em 4. Isso é uma bobina e ela forma dois polos. Já a bobina 2, ela começa aqui em cima, essa bobina vermelha, ela começa em 2 e é conectada na outra bobina vermelha que fica aqui embaixo, saindo em 5. São as conexões do motor. Se a gente abrir uma caixa de ligação no motor, a gente vai ver as conexões. Temos a terceira bobina, que é essa bobina azul, que ela começa aqui em 3 e é conectada nessa bobina de cima. Perdão, começa aqui em 3, forma esse polo azul embaixo e que é conectado formando o polo azul em cima e saindo em 6. E aí formando o motor trifásico padrão de dois polos que possui aí 6 Borner. E esse motor a gente pode ligar seja em estrela, seja em triângulo. Então, se a gente vai ligar em estrela, a gente conecta 4, 5, 6. Né? E se a gente vai ligar em triângulo, aí a gente sai conectando as bordas, conectando todos e deixando 1, 2, 3 disponível para fazer a conexão externa. Isso surge de tal modo que, em um momento que a gente ligue o motor, essa bobina aqui de cima vermelha, um lado dela vai ser o polo norte e o outro o sul. Exatamente como a gente viu na animação, né? Vocês viram que a bobina 1, que era ligada na fase 1, ela ficava alternando entre norte e sul. Já a bobina aqui que forma os polos azuis, perdão, os polos verdes, eles vão ter o quê? Aqui em cima vai ser o sul e aqui o norte. Já azul, a estrutura vai ser a seguinte: aqui embaixo o norte, e em cima o sul. E ela fica se alternando de modo que cria aquela perspectiva de rotação, né? Então aqui é um determinado momento. Se a gente deixar fluir as ondas, elas vão montar um aspecto de rotação. Retomando aqui, eu fiz uma simplificação da configuração que eu mostrei original, que é como é estruturado um motor trifásico
de dois polos, ou seja, cada bobina possui dois polos magnéticos. Então, no caso da bobina que começa em 2 e termina em 5, ela tem dois polos magnéticos. E o mesmo ocorre com a bobina que começa em 1 e termina em 4, e a que começa em 3 e termina em 6. Certo? Então, eu substituí isso por um modelo mais simples, para que fique mais simples a gente visualizar essa, esse sistema de modo a conseguir ver o campo magnético girante. Então, aqui a gente tem essa bobina que começa em 2 e termina em 5, essa daqui. Então, eu substituí, em vez de dois polos, eu coloquei só um polo aqui, para simplificar. A azul, coloquei aqui, né, na transversal. Então, você vê que eu coloquei sempre onde é que estava o polo norte, né? Em cima estava aqui o polo norte, embaixo aqui o polo norte e aqui o polo norte. E aí, com... A gente vai alimentar ela com esse sistema trifásico, que possui três fases ou três correntes, né? Corrente 1 e 2 e 3. E um de verde, que vai alimentar a nossa bobina aqui verde. E 3 vermelho, que vai alimentar a bobina vermelha. E aí 2 azul, que vai alimentar a bobina azul. Embora o azul esteja bastante escuro na imagem. O que a gente vai fazer? A gente vai aplicar a regra da mão direita para vários partes dessas três senoides e vai ver como é que se comporta o campo magnético resultante. Então, a gente vai ter aqui 8 momentos que eu vou registrar. Vai ser o momento 0, aqui, ó. E vai ser de 60 em 60. Então, de 0 vai para 60, que é esse momento. 60 a 120, depois para 180, depois 240, 300, 360 e 420, porque a ideia é mostrar que quando chegar em 360, ele vai dar um giro completo. Então, o campo resultante vai dar um giro completo, e aí o 420 vai mostrar que ele permanece nessa tendência de rotação. Então, vamos lá. Começando aqui pela bobina vermelha, a gente vê que no momento zero ela está em -1, ou seja, está no máximo negativo. Então é o seguinte: se a corrente está positiva, ela vai entrar na bobina aqui na polaridade positiva da bobina, que seria aqui em cima, passaria por trás, daria a volta. Como ela está negativa, ela vai entrar por baixo. E uma vez que ela entre por baixo, aplicando a regra da mão direita invertida, né, ou a regra da mão direita para as bobinas e espiras, a gente vai ver que o campo magnético dela, ela vai ficar com o polo norte aqui em cima. Então, o polo norte dela vai ficar aqui em cima. Logo, o campo vai estar apontando para ela, dessa maneira aqui. Então, o campo vai estar para cá. Como o valor, como o valor é o máximo possível, né? -1, então vamos botar o vetor que representa o campo produzido por ela, esse vetor maior, né? Agora vamos para o próximo que vai ser o azul. No caso do azul, no momento zero, ele começa aqui positivo e com o campo e com a intensidade igual a 0,5. Se a gente aplica a regra da mão direita com a corrente positiva, ela vai entrar aqui. E aí, como ela entra aqui, a gente aplica a regra da mão direita e vê que o polo norte dela fica aqui, ó, rente ao círculo onde vai estar o rotor.
Desse modo, o campo produzido por essa bobina vai ser nesse sentido. Vamos colocar ele ligeiramente menor do que o anterior para simbolizar que ele está aqui próximo. Para que ele está aqui, ó, 0,5, certo? Então ele não está exatamente no máximo nem zero. Então ele tem um campo, mas não é o campo máximo que ele vai atingir aqui, por exemplo. E ele vai atingir, no caso da onda azul, ela vai atingir em 120, vai atingir seu máximo negativo, em 300 seu máximo positivo. Então aqui a gente bota um campo menor. Já no caso do verde, o que a gente visualiza no caso da onda verde? Que ela está no meio, porém ela está aumentando, né? Mas o valor aqui em zero é o mesmo do azul, meio. E também está positivo. Então, se está positivo, a corrente vai entrar por aqui e vai produzir um campo magnético. Nesse sentido. Pronto. Aqui a gente tem o primeiro instante, certo? Então, esse é o campo magnético. Esses são os campos magnéticos produzidos por essas bobinas no momento zero. Aqui, como eles são vetores, eles vão se somar. Só que como a gente visualiza aqui, o resultado vai ser para cima, né? Vai ser no mesmo sentido e direção do campo vermelho. Então, vamos fazer o seguinte, vamos recortar, vamos copiar ele. Vamos copiá-lo. Vamos copiar e vamos colar aqui no momento zero. Pronto. Então, ele estava assim, certo? Agora eu vou apagar aqui e vamos para o momento e vamos para o 60. Então, em 60, a gente já tem o verde no máximo positivo, o azul no médio negativo e o vermelho na metade negativa. Então, o vermelho, como ele está na metade negativa, ele não inverte o sentido, ele mantém o sentido dele. Então, o sentido vai estar para cima, só que agora não vai estar no máximo, vai estar mais ou menos na metade, como é o caso dos demais nessa imagem. Então, ele só reduz um pouco, mas o sentido ele mantém. Aqui mantém um sentido, perdão. Então, aqui está para cima, só que agora ligeiramente menor. O azul inverteu o sentido. Então, se o azul estava inclinado para cima, agora ele vai ficar inclinado para baixo. Então, pegar aqui o azul. Então, lembrando, isso é aplicando a regra da mão direita. Se a gente pega aqui, o azul agora ele está negativo, então ele vai entrar por o polo negativo. Isso vai fazer com que o campo magnético fique com o norte desse lado e o sul aqui. Logo, o campo vai apontar para ele. Assim, ó. E também está na metade, então não é o campo máximo. Já o verde atingiu seu valor máximo. E continua positivo. Então ele continua entrando nesse polo e o sentido do campo continua para cá, né? Então vamos botar aqui. Só que agora ele está no valor máximo. Ele continua nesse sentido, só que agora, ó, ele está com o valor máximo. Pronto. A gente já vê aqui a estrutura desse. Depois a gente vai copiar, fazer o mesmo procedimento.
Copia. Traz para cá. Cola. Vamos ver se ele vai caber aqui. Não. Vamos ver se eu afasto aqui um pouco. Deixa eu só organizar aqui. Deixa ele aí. Agora a gente vai fazer o mesmo procedimento, só que para 120. Para 120, o verde permanece positivo, mas agora na metade. Então ele mantém aqui o sentido, só que o valor está menor. Então a intensidade aqui é menor. O azul em 120 ele mantém um sentido, mas agora ele tem o valor máximo, né, que é -1, negativo. Então ele mantém o sentido aqui, ó, desse, só que agora no valor máximo. Então vamos representar aqui ele no valor máximo. Agora o vermelho. O vermelho, em 120, ele inverteu de sentido. Então, se ele estava negativo, agora está positivo, mais o valor médio. Então, se negativo ele estava para cima, positivo agora o campo vai estar para baixo. Então, a gente tem esse aspecto que a gente vai copiar e trazer para o nosso quadro aqui de resumo que está aqui embaixo. Vou trazer ele aqui que vai ficar mais fácil. Ó, vou apagar esses pontos aqui que estão atrapalhando. Pronto. Agora vamos para 180. Então, se você não pegou a questão do campo magnético, de como a gente está aplicando aqui, dá uma retrocedida, certo? Então vamos para 180. Então, em 180, o vermelho atingiu seu valor máximo positivo. Logo, ele vai estar positivo, que é para baixo. Já o azul, né, ele estava aqui no valor máximo, diminuiu, mas mantém negativo. Se mantém negativo, então ele mantém o sentido, né? Porque agora não é o valor máximo, e sim o valor intermediário. Ele tem aqui. Pronto. O verde ele mudou de sentido. Ele estava aqui em 120, ou seja, positivo no valor intermediário, inverteu de sentido, ficou negativo e agora está no valor intermediário em 180. Então, se positivo até então ele estava apontando aqui inclinado para cima, agora ele vai apontar para baixo, num valor intermediário também. A gente vai fazer a mesma coisa, é copiar e vai trazer aqui para o quadro. Pronto. Então vamos agora para 240. Em 240,
O azul, ele está, agora ele está positivo no valor médio positivo, quando ele iniciou. Então, o sentido é o mesmo e o valor também. Só que no início ele estava diminuindo e agora ele está aumentando o valor. Então, vamos colocar aqui. Então, ele está, ó. Já o vermelho, ele está no valor máximo, agora ele está diminuindo, mas continua positivo. Então, mantém o mesmo sentido que 180, porém, a metade. O verde, ao contrário dele, está negativo e no valor mínimo. Então, ele mantém esse sentido, só que agora ele vai ser o valor máximo, né? Ele vai estar com o campo grande. Então, isso aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Vai copiar e vai mover ele aqui para baixo. O próximo é 300. 300, o verde que está no valor máximo agora está diminuindo, mas continua negativo. Então mantém esse sentido, mas ele diminui o sentido. Então aqui ele está para cá, mas com valor reduzido. Já o azul, que estava positivo no valor intermediário, atinge o valor máximo positivo. Então, ele mantém o mesmo sentido que o último, que continuou positivo, só que agora é o valor máximo. Agora vai ser valor máximo. O vermelho, ele ainda está negativo, né? Perdão, agora ele estava positivo e agora está negativo. Então ele inverte o sentido. Ele pega o mesmo sentido da primeira e da segunda, né? De 0 e de 60, que é para cima. Coloquei ele aqui menor do que o verde, deu uma disparidade, mas vamos corrigir isso. Vou colocar o verde. Então, vamos copiar aqui e arrastar. Agora o 360. O 360 tem uma curiosidade. Ele é idêntico ao zero. Percebem isso? Tem aqui 360, a gente tem vermelho no mínimo e vai subir. Ok, vermelho no mínimo e vai subir. Verde positivo no valor intermediário, mas crescendo, que é esse caso aqui, ó, do zero. E azul no valor intermediário positivo, mas decrescendo. Então, é idêntico ao zero. Então, a gente pode simplesmente repetir esse aqui. A gente copia ele, cola e arrasta para o 360. Já o 420,
ele é idêntico ao 60. Ó. Então, a partir daqui é só repetição, né? Você vê que o vermelho e o azul se encontravam aqui no valor intermediário negativo, no 60, e o verde estava no valor máximo positivo. Então é igual ao 60. A gente pode fazer a mesma coisa, copiar o 60, copiar e colocar aqui. Certo, então aqui basicamente a gente só tem um monte de seta que aparentemente não significa muita coisa. Só que vamos observar aqui o resultado dessa interação. Então, aqui no A, o resultado vai ser um campo no mesmo sentido do vermelho, para cima, intenso. Então, vamos colocá-lo aqui para cima. Então, esse é o resultado do campo no momento zero. Já, já no instante 60, ó, a gente tem o verde intenso para cá e o vermelho e o azul menos e meio que concorrentes aqui. De modo que o vetor vai somar em cima do verde. Então, a gente vai ter um campo resultante nesse sentido aqui, ó. Já em 120, a gente tem o maior como azul. E o somatório vai dar aqui no azul. Que tá, ó. Que ele está para cá. Nesse caso, o maior é o 180, que está para baixo. E o campo resultante vai ser também para baixo. Já no caso de 240, o maior é o verde, que está nesse sentido indicado. Então, ele está em 300, o maior é o azul, e ele está para cá. Já em 360, o maior é o vermelho, e vai estar para cima. E no 420 repete o mesmo do 60. Então o que, é que a gente observa? No 60, no zero, ele começa aqui para cima, depois ele inclina para a esquerda, e aí ele baixa, fica aqui para baixo, e ele volta a subir, sobe e volta para o instante inicial. Então, o campo resultante ele dá esse movimento de rotação. E ó, em 420 ele continua aqui o movimento igual ao 60, permanecendo nesse sentido de rotação. E é daqui que surge o campo magnético girante. Da configuração de um sistema trifásico alimentando um motor trifásico, certo? Igual a esse, que é esse mesmo, então, que é o sistema trifásico, né? As três fases alimentando esse motor trifásico com essa estrutura, que é igual a esse aqui, que é como ele é executado na prática, né? Na realidade. O motor tem aquele monte de bobina no estator e elas são organizadas dessa forma. Claro que aqui é um modelo simplificado, né? E aqui é outro modelo mais simples ainda para a gente conseguir determinar esses campos aqui
e os campos resultantes deles. E é desse jeito que o campo magnético girante surge. Bom, eu fico por aqui. Espero que vocês tenham gostado da aula. E o próximo vídeo será sobre o princípio de funcionamento do do motor de indução. Então, era essencial a gente compreender como esse campo surge para compreender o princípio de funcionamento do motor de indução. Então, até mais. Agradeço a atenção.